Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira. Neste domingo, dia 14 de janeiro, nós vamos falar sobre o fim das negociações entre Santos e Goiás pelo goleiro Tadeu. Reportagens que foram publicadas hoje pelo Globo Esporte e pelo UOL na manhã deste domingo, informando que depois de mais de um mês de negociação, o Santos encerrou as conversas com o Esmeraldino e o goleiro Tadeu, de 31 anos, que era o plano A da direção santista, para ser uma espécie de sombra, um concorrente de peso para o João Paulo, não vem mais. O Tadeu fica então no Goiás. As informações publicadas dão conta de que o goleiro tinha o desejo de se transferir para Vila Belmiro, mas não houve um acerto entre Santos e Goiás. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, para você saber quando eu divulgo os novos vídeos. Temos publicado os vídeos quase todos os dias. Já se inscrever, né? Dar o seu like também, que é muito importante. Quanto mais likes, mais o YouTube impulsiona esse vídeo e leva para pessoas que não conhecem o meu canal. Já comenta aqui embaixo também o que você achou do fim das negociações do Santos pelo goleiro Tadeu, o que você tem achado dessa, acho que podemos dizer, demora do Santos para acertar um substituto para o goleiro João Paulo, um reserva do goleiro João Paulo, e compartilha também esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Vamos juntos por um Santos mais forte, e eu conto, claro, com o seu engajamento, com a sua participação, para fazer esse canal crescer e chegar o quanto antes aos 5.000 inscritos, tá certo? Dito tudo isso, separei aqui algumas reportagens para ler para vocês, e aí, evidentemente, como vocês já sabem, eu dou aqui a minha opinião. Vamos primeiro com a reportagem do Globo Esporte, que diz que a diretoria do Santos encerrou as conversas pela contratação do goleiro Tadeu, destaque do Goiás na temporada passada. O Peixe chegou a oferecer, olha só, 4 milhões pela compra dos 40% dos direitos econômicos, estava palavrado com o atleta, porém não chegou a um acordo com o Esmeraldino, né? Então, fazendo uma conta rápida, se 4 milhões equivalem a 40%, o Tadeu estava sendo avaliado em 10 milhões, o que eu acho que é um valor superestimado, tá? Eu acho que estava super valorizado o Tadeu, não acho que um goleiro de 31 anos tem esse valor, mas o Goiás também bateu o pé, porque também porque o Goiás reforçaria, primeiro, se desfaria, abriria a mão, né? Melhor dizendo, de um dos melhores jogadores do time, uma das referências desse time, e também reforçaria um rival direto. Lembrando que o Goiás, assim como o Santos, caiu para a Série B. E aí, o que diz a reportagem do Globo Esporte também é o seguinte: dona de 50% dos direitos econômicos de Tadeu, a Ferroviária de Araraquara tinha dado aval pela negociação. Contudo, como os direitos federativos do goleiro estão ligados ao Goiás, o acordo não pôde ser selado, né? Aí, como o próprio diz aqui a reportagem, a pedida do Esmeraldino foi de 10 milhões pelo atleta, valor fora de alcance do Peixe. É só para explicar para vocês, né? A Ferroviária, então, dona de direitos econômicos do Tadeu, e o Goiás, dona dos direitos federativos do jogador. A diferença, só para explicar para vocês, os direitos federativos, eles são 100% sempre do clube que o atleta está registrado no momento. Portanto, os direitos federativos do Tadeu são ligados ao Goiás. E os direitos econômicos é aquela parcela do jogador, aquela porcentagem que a gente vê que está sempre fatiado. 40% da Ferroviária, 10% do empresário, 10% do Tadeu, não são esses os números, tá? Mas só dando um exemplo para vocês. Então o Santos tinha que se acertar com o Goiás, que detém os direitos federativos do jogador. Digamos que o Goiás tivesse acertado e o Santos tivesse pago 10 milhões. A Ferroviária de Araraquara teria ali 50%, esses 5 milhões iriam para a Ferroviária. Mas não deu negócio, então o Tadeu não vem para o Santos. O que eu acho de tudo isso? Acho que o Santos acerta ao encerrar as conversas, porque, como acabamos de falar, acho que é um valor muito grande para um goleiro que eu nem estou discutindo a qualidade técnica do Tadeu. Acho que ele é sim um bom goleiro, mas acho que não vale o investimento para um atleta de 31 anos, e mais do que isso, o que mais me pega nessa história é a semelhança no perfil dos jogadores, João Paulo e Tadeu. Já falei isso em outras lives, talvez até tenha dito isso em outros vídeos. A grande questão para que eu enxergo para montar um elenco competitivo, um elenco completo, é que os jogadores das posições sejam pelo menos complementares. Vou dar um exemplo. Vitor Ferraz na lateral direita e Madison. Vitor Ferraz, um jogador mais lento, jogadores que já passaram pelo Santos, inclusive, se eu não me engano, jogaram juntos numa época do Santos. Vitor Ferraz, um jogador mais construtor, um jogador mais técnico, né? E o Madison, um jogador de mais velocidade, que se destacava pelo jogo
aéreo também, sobretudo ofensivo. Então, perfis diferentes que se complementavam. Jogadores que davam opções para um treinador, opções distintas dentro de um mesmo jogo. Você precisa, talvez, resolver um jogo num chuveirinho, o Madison é mais útil do que o Vitor Ferraz. Você precisa de um jogo mais de construção, por dentro, um jogador ali que chega na linha de fundo e tinha aquela assistência para trás, um toque rasteiro, o Vitor Ferraz te dá essa opção. Voltando ao João Paulo e o Tadeu, são goleiros que não se destacam pelo jogo com os pés, mas são goleiros que são muito bons debaixo das traves, que são rápidos, que têm reflexo. Seria interessante o Santos buscar um jogador com outro perfil, uma envergadura maior que a do João Paulo, um jogador que possa dar ao Carille a opção de ser um jogador que construa de trás, né? Ali, já que muitos times usam essa saída de três, com os dois zagueiros, o goleiro podendo ser esse líbero, coisa que, por exemplo, o Rossi faz no Flamengo, que o Matheus Cunha fazia no Flamengo, ele que era queridinho do Sampaoli. Então acho que Tadeu e João Paulo têm perfis parecidos. Por isso que eu acho que nessa desistência do Santos abre a oportunidade do Santos procurar um jogador com um perfil complementar, um perfil diferente do João Paulo. Então acho que nesse aspecto o Santos acerta por não entrar em leilão, por não fazer loucuras, por um goleiro que sim, tem suas boas tem seu valor, mas que não agregaria tanto na comparação com o João Paulo. Mas o que eu acho que o Santos precisa prestar atenção? Dia 14 de janeiro estamos hoje, domingo, dia 14 de janeiro. O Santos estreia no dia 20 de janeiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto, pela estreia do Campeonato Paulista. Começa a temporada do Santos. E nesse momento, o Santos não tem um goleiro reserva. Diógenes, Mazotti, Breno e o Vladimir foram liberados para procurar outros clubes. Se eu estiver cometendo algum equívoco, por favor, digam nos comentários. Mas apesar desses jogadores terem sido comunicados que não fazem parte dos planos do Santos, eu não sei, por exemplo, não tenho certeza que o Vladimir teve, por exemplo, o seu contrato rescindido. Imaginem se o Santos não contrata nenhum goleiro. Acho que são duas opções igualmente terríveis. A primeira, nesse momento, se a gente for voltar ali para aquele slide que o presidente Marcelo Teixeira exibiu na coletiva da última semana, os goleiros com quem o Santos conta para o profissional são goleiros ali que não estão prontos. Um dos meninos, inclusive, que jogou o jogo treino contra o Oeste, é um menino de 15 anos, que faz parte da seleção brasileira sub-15. Não dá para contar com esse menino para o profissional. Não porque ele seja ruim, como eu acabei de dizer, ele parece ser um destaque da sua posição na sua categoria. Mas não dá para você colocar num menino de 15 anos a responsabilidade para ser a sombra do João Paulo, né? O João Paulo se machuca, é expulso ou fica suspenso, você vai colocar o menino de 15 anos para ser o reserva dele, né? Ah, André, mas tem então o Jundi, que é o goleiro da Copinha. Mesmo assim, se o Santos procura alguém para fazer sombra para o João Paulo, não é o menino da Copinha que vai ter que cumprir esse papel. Então a diretoria do Santos precisa correr com isso. Dizem que o plano B é o Marcelo Groi, goleiro de 36 anos, muito identificado com o Grêmio, que está no Al Ittihad da Arábia Saudita, time do Benzema, do Kanté e do Romarinho. Mas ele perdeu um pouco de espaço lá, mas ainda tem contrato até o meio do ano. Se a grande aposta do Santos é o Marcelo Groi, acho que as tratativas precisam ganhar velocidade o quanto antes, porque o Santos, repito, estreia em menos de uma semana. E o que a gente não pode, em hipótese nenhuma, se a gente não pode jogar as fichas nos meninos da base, a gente também não pode, em hipótese nenhuma, recorrer novamente ao Vladimir, caso ele ainda tenha contrato, como me parece que ainda tem. Seria, assim, um erro crasso, seria algo inaceitável do ponto de vista de um planejamento para uma temporada tão importante quanto é a de 2024. Então, em resumo, para a gente fechar o vídeo, o Santos acerta ao não fazer loucuras por um goleiro que não é ali a última bolachinha do pacote, me desculpem, mas o Santos perdeu mais de um mês nessa negociação e não tem neste momento nenhum nome, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, no comecinho da tarde deste domingo, não parece ter nenhum nome engatilhado para ser ali o reserva do João Paulo. E a gente viu que no ano de 2023, o João Paulo, sem sombra, teve talvez o seu pior ano com a camisa do Santos, com algumas falhas. Então, precisa ter alguém que ameace a titularidade do João Paulo, para que ele se esforce mais e, se perder a posição, que o torcedor santista esteja tranquilo, caso um jogador melhor que o João Paulo, por exemplo, venha assumir a condição de titular. Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês nesse domingo, mais um dia com conteúdo aqui para vocês, dessa vez comentando a desistência do Santos nas negociações
pelo goleiro Tadeu. O que você pensa sobre tudo isso? Diga aqui nos comentários, diga se você acha que o Santos acerta ao pular fora dessa negociação e diga também o que você está achando dessa demora do Santos, acho que essa é a palavra correta da gente usar, para definir um reserva, um eventual substituto do João Paulo. Ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreva, ative o sininho, não esqueça do like, comente, divulgue para os amigos esse vídeo, assim você me ajuda a crescer cada vez mais com o canal. Voltamos a qualquer momento com alguma informação do Santos, mas por hoje, nesse domingo, é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.